presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Elis, nós temos uma pergunta, qual que é a função da Secretaria de Saúde? Como que é disposto esse serviço aqui no nosso município? Obrigada, doutora Bruna. Obrigada, doutora Carla, por estar aqui presente hoje, prestigiando esse programa. E a Secretaria Municipal de Saúde tem uma principal e fundamental função, que é gerir a administração pública dentro do município. Isso entra o quê? O planejamento e a execução da saúde no município. Dentro da saúde existem alguns instrumentos de gestão que são fundamentais, que são os planos municipais de saúde e o plano anual de saúde, dentre esses instrumentos de gestão. E como é que eu faço para ser atendido pelo SUS hoje, por exemplo, por um especialista no SUS? Muito importante essa pergunta, porque as pessoas se confundem muito e às vezes já querem entrar na rede direto para um especialista. E na rede do SUS, ela tem alguns caminhos que precisam ser seguidos. Então, a porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde. É aquele postinho de saúde perto da nossa casa, né, o mais próximo, é a porta de entrada. Então, lá a gente entra, tem a primeira consulta e lá o médico, o clínico geral da unidade básica, que vai identificar qual a necessidade de qual especialista para aquele paciente. Faz o encaminhamento e o paciente vai dar entrada na Secretaria Municipal de Saúde, que é no setor de regulação. Entendi. E deixa eu perguntar só mais uma coisinha. Como é que hoje é disposto os PSFs, então os postos de saúde de família, no nosso município? Isso, uma pergunta muito importante, porque hoje Cáceres tem 94 mil habitantes, nosso último IBGE, e também nós temos 20 unidades básicas de saúde distribuídas dentro do município. Dessas 20 unidades básicas, são 12 na zona urbana e 8 na zona rural. Então, essa é a distribuição. Se, por acaso, na sua cobertura não existe uma unidade básica de saúde próxima, aí a referência é o postão, que fica ao lado ali do quartel. Então, na verdade, assim, se você está se sentindo mal, primeiro é procurar, no caso, é a unidade de saúde, não o hospital direto. Exatamente. A unidade básica de saúde tem as estratégias de saúde da família e é a porta de entrada do SUS. E como é que eu faço, por exemplo, também? Esse paciente passou com um especialista, ele conseguiu ter o acesso e aí foi prescrito para ele uma medicação de alto custo. Como é que esse paciente consegue adquirir essa medicação sem ter que comprar? Porque muitos também a gente sabe que só a rede do SUS que fornece. Então, às vezes, ele ir numa farmácia ou alguma coisa assim, ele não consegue comprar. Como é que eu faço isso? A distribuição de medicação dentro do município, ela acontece de duas formas. Uma é através das farmácias básicas e as farmácias de alto custo. Então, existem dois tipos de farmácia dentro do município, dentro da atenção básica. A farmácia básica, ela distribui medicamentos que são contemplados pelo REMUME, que é a Relação de Medicamentos Municipal de cada município. Então, a gente tem uma lista de captopril, alguns bem básicos, que são distribuídos gratuitamente, e nós temos aquelas medicações de alto custo, que são distribuídas pelas farmácias de alto custo. No município, nós temos duas farmácias básicas e duas farmácias de alto custo. Uma é localizada no centro e a outra é localizada no postão também. Então, nós temos essas duas farmácias. As duas distribuem medicações básicas e medicações do alto custo. E aí esse paciente está com a receita de alto custo. Como é que ele tem que fazer para conseguir o medicamento? Ele procura a nossa farmácia de alto custo e protocola aquela solicitação. Se tiver disponível, ele já recebe no mesmo momento. Se não tiver disponível no município, aí a gente dá entrada para o estado, porque é o estado que faz essa distribuição. Ela não é do município. É até importante falar isso, porque as pessoas confundem muito, né? Falar, estou precisando de uma inoxaparina, por exemplo, que é uma medicação que tem tido muita saída agora. Aí já tem as gestantes, né, que fazem uso e precisam fazer uso, as puérperas. Então, neste momento, é uma medicação muito requisitada. Ela é distribuída pelo município, mas quem compra é o estado. O município apenas faz o repasse dessas medicações de alto custo.
Elis, e hoje como é que é feita a marcação de exame de cirurgia pelo SUS? Essa pergunta também é muito importante, porque tem muitas dúvidas referente a isso. Então, qualquer pedido, se foi na unidade básica de saúde, teve um pedido de especialista ou um pedido de exame, de imagem ou laboratorial, o paciente deve protocolar esse pedido na Secretaria Municipal de Saúde, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Aí ele protocola e aí dali ele vai sair com um agendamento, ou com um agendamento ou com uma previsão daquele agendamento, de exames, até de cirurgia. Falando em cirurgia também, é importante falar que a cirurgia também é responsabilidade do Estado, que ela entra na média complexidade. O município ele tem a responsabilidade da atenção básica e a atenção de média e alta complexidade é do Estado. Eu já ia até perguntar isso, a questão dos exames e das cirurgias. Hoje, qual é a maior demanda de consultas, procedimentos, tanto clínicos quanto cirúrgicos que a gente tem no nosso município? A maior demanda são nas especialidades de ortopedia, cardiologia, oftalmologia, são as maiores demandas. Aí nós temos demandas das outras especialidades também, mas essas são os maiores gargalos, que o paciente ele acaba ficando na rede, né? Ele vai para uma consulta com um especialista e ele fica naquele tratamento contínuo. Então ele é o mais difícil, é um paciente que fica com a fila maior, né? E não tem muita resolutividade na própria rede. Não é só a consulta que ele precisa, muitas vezes é um tratamento mesmo, para ele conseguir sair da rede. E hoje existe algum programa de gestante ou de crianças no município? Isso, nós atendemos essas duas áreas da saúde através da saúde da mulher e da saúde da criança. Então são dois programas que existem no município. Um ele é executado na própria atenção básica, né? E a gente dá uma continuidade nas unidades especializadas. Por exemplo, se essa gestante ou se essa mulher ela quer um atendimento, precisa de um atendimento, ela procura a unidade básica de saúde. Lá existem os programas de pré-natal, os programas de saúde da mulher, que envolvem também a saúde da criança com as vacinações, né? Se não tem na cobertura, se não tem ali uma unidade básica próxima daquela que reside aquela paciente, aí ela procura a saúde da mulher que nós temos, que funciona hoje no CER, que é o Centro de Referencial, né, para pessoas com especialidades de fisioterapia e outros, não sei se vocês sabem onde ele fica, mas fica ao lado da Central Covid, né? Isso, aí ele pode procurar ali, dar entrada nesse CER. Ali a gente está funcionando hoje a saúde da mulher. E a saúde da criança fica no ambulatório da criança, que é uma especializada de saúde da criança, com as vacinas, consulta com pediatria, né? E alguns exames também específicos, como o teste do pezinho, é feito lá e alguns outros. Fica na 13 de junho. Isso. Na 13 de junho, a gente está em frente ao Hospital São Luís. E se essas crianças estiverem com a vacina atrasada, o que elas devem fazer? Procurar esse posto? Isso. Primeiro, a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada. Lá ele vai levar o cartãozinho de vacina e vai conferir qual está atrasado. Se não tem cobertura na minha área, aí eu vou no ambulatório da criança. Então, essas unidades são feitas para aquelas áreas que não têm cobertura. Como é que eu faço, por exemplo, para fazer um elogio, uma reclamação, uma sugestão por algum atendimento, por algum profissional, por algum serviço que hoje é disposto no serviço de saúde do município? Temos duas formas disponíveis. Uma é a ouvidoria da prefeitura, até se possível vamos deixar aqui disponível na telinha para que todos vejam. E também temos a ouvidoria do SUS, que é um outro telefone que pode ser enviado mensagem ou ligação. Entendi. E hoje, qual seria, digamos assim, o maior desafio para você como secretária de saúde no município? O maior desafio realmente é organizar a rede, porque a rede ela já tinha diversas outras dificuldades mesmo antes da pandemia, né? A gente que é da área da saúde, né, a gente tem esse conhecimento que sempre teve dificuldades, falta de medicamento, falta de encontrar os profissionais dentro da nossa região, né, pessoas que realmente queiram trabalhar, ficar aqui. A gente sabe que Cáceres é uma cidade que poucas pessoas querem ficar aqui porque formou em medicina,
às vezes vai para fora, vai fazer uma especialidade, acaba não ficando no município, né? A gente tem essa dificuldade em encontrar alguns profissionais que não tem, psiquiatra, por exemplo, psiquiatra a gente não tem no município, infectologista a gente não tem ainda no município, né? E a gente tem essas dificuldades de contratação de profissionais, a gente tem as dificuldades de credenciamento das unidades, porque não adianta eu abrir uma unidade e ela não ter recursos vindo do estadual ou federal. Então essa unidade acaba sendo mantida pela prefeitura. Então isso é muito ruim, não ter recursos. Então o maior desafio é esse, credenciar essas unidades, garantir que venham recursos para a gente conseguir garantir uma saúde com qualidade. E nessas áreas que não tem os especialistas, como é que vocês fazem, né? É um grande desafio, doutora, porque nós convidamos às vezes alguns médicos que não são do município, nós temos médicos que vêm prestar serviço aqui uma vez por semana e retornam. Para nós, a gente gostaria que realmente fossem especialistas da cidade, né? Valorizar os profissionais da cidade, de todas as áreas, principalmente das áreas de especialidades, né? E realmente que Cáceres seja um polo de saúde verdadeiramente, né? Porque Cáceres hoje é a maior cidade da região oeste. É a região que tem 12 municípios, Cáceres é a maior. Então aqui tem que ficar aqui. Os nossos recursos, né? Os nossos investimentos, então é isso que realmente é o maior desafio da gestão, valorizar os profissionais e que esse recurso fique no município, porque aí a gente contribui com várias outras áreas, não é só a parte médica, né? Porque a gente quer que venha pessoas, pacientes da região para constar aqui, que os ônibus venham para cá, não que os ônibus saiam daqui para ir para Cuiabá, né? Porque a gente passa uma dificuldade. Alguns serviços que não tem aqui tem que ir para Cuiabá. A nossa região não é lá uma região grande, né? Eu falo em termo populacional. Exato. Cáceres em si tem pouco número de habitantes, mas a região tem muitos habitantes. Então é justamente isso que a nossa função também é nesse sentido. Trazer um pouco dessa educação de como é que eu busco o serviço, como é que eu tenho acesso e como é que eu faço a disposição desse serviço dentro do município também, né? Sim. O que mudou nesse período, nisso tudo, em relação à questão da parte da pandemia, em relação ao... Isso. A pandemia ela veio para dificultar um pouco mais, né? Daqueles obstáculos que nós já tínhamos antes dela, dentro da saúde, né? Dentro da complexidade que é a saúde, e agora com a pandemia ela dificultou um pouco mais. Porque se antes a gente já tinha dificuldade de encontrar esses profissionais, de contratar esses profissionais, de mantê-los na cidade. Com a pandemia, acabou atrapalhando ainda mais, porém a gente também tem que ver com bons olhos para tudo, né? Então a pandemia também é uma oportunidade de trazer algumas coisas boas para o município, que ficarão, por exemplo, a instalação de um tanque de oxigênio na UPA, foi um ganho para o município. O raio-x também. O raio-x, né, que é uma imagem muito importante no exame diagnóstico. A instalação de 20 ventiladores mecânicos na UPA foi um ganho, né, com a pandemia, porque independente se está alto ou baixo o índice pandêmico, independente se é por Covid ou por qualquer outra doença, a gente tem um suporte hoje para fazer esses atendimentos, de ambulâncias, de transportes. Então, assim, o município ele conseguiu, de certa forma, reestruturar melhor as unidades. E a gente ainda vive dentro de alguns desafios, mas a pandemia, se for para ver o que a gente conseguiu, de repente, melhorar, crescer na parte profissional e até pessoal, né? Acho que todo mundo cresceu um pouquinho com a pandemia em diversos assuntos, né? Perdemos pessoas, né? Familiares, amigos de profissão, e esse realmente é um desafio na saúde. Já que a gente está numa conversa sobre o Covid, né? Como é que está a adesão da população com a vacina? Existe grande parte da população aceitou a vacina, mas existe também uma média de 8% da população que não aceitou a vacina, né, adulto. A vacina infantil ainda é novidade no município, né? Está começando, a gente ainda não consegue mencionar a adesão, porque ela é nova, né? A gente, até o momento, já conseguimos vacinar em média de 2.000 crianças dentro do município. Eu considero uma adesão boa, né?
dentro do município. A gente ainda tem aí 18 mil crianças para imunizar, porque a gente fez um cálculo, são 20 mil crianças que faltam ainda, no total de 20 mil entre 0 a 11 anos. Né? Começamos agora com 5 a 11 anos, com comorbidades, e nós também já abrimos sem comorbidades de 8 anos acima. Então teve uma boa procura, a gente realizou um mutirão agora recente, um dia D da vacina infantil. A vacina infantil hoje disponível é a Pfizer pediátrica e a Coronavac, que já foi liberada também para as crianças. Então eu vejo que é um avanço, né, um grande avanço. Existem as resistências, né, religiosas, culturais, existem os medos dos pais, né, dos responsáveis, mas a gente está nessa luta porque a vacina já comprovou que ela tem resultado. A prova disso é os altos índices, né, de Covid no município e as baixas internações e óbitos. Então, assim, hoje a gente vê um perfil muito diferente do paciente, porque ele dá entrada por uma situação específica, né? De repente uma gestante de 40 semanas em trabalho de parto, faz um teste dá positivo, mas a causa da internação dela não foi Covid, ela não tem esforço respiratório, às vezes nem gripe ela não tem, né? Mas ela entra para notificação. E se ela tem uma complicação na gravidez, ela vai entrar como um óbito dentro do Covid também. Então, assim, isso acontece com a gestante, com infarto, com AVC, eles entram com uma causa e aí testa positivo, né? Exatamente. Diferente do ano passado, nessa mesma época, né? Que a gente viu os pacientes entrando com esforço respiratório, com queixas respiratórias mesmo, aí o número era bem maior. E essa questão também, que, né, graças a Deus, também a gente teve a formação da UTI dentro do hospital regional, dos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. Esses leitos pós-Covid, então, né, que a gente reza para que o Covid vá embora logo e que tudo se acalme, mas pós-Covid, como é que vai ser essa dinâmica? Esses leitos vieram para ficar também? Ou eles vão ser, teoricamente, inutilizados depois que a pandemia cessar? É uma pergunta bem importante também. Alguns municípios conseguiram segurar, manter esses leitos que foram criados para a pandemia. Que a gente fala leitos habituais, convencionais. Então é possível que esses leitos permaneçam dentro do município, desde que haja uma articulação importante com o governo do estado, para que a gente consiga manter esses leitos no município para a nossa região. Então essa vai ser uma luta da gestão, para a gente conseguir segurar os leitos para o município. Tanto de UTI, tanto de enfermaria, porque a gente vive, né, a gente sabe, conhece o SUS e nunca tivemos leitos disponíveis para outras doenças. Então, é muito importante que esses leitos permaneçam aqui no nosso município. Pensando na região, né? Para a nossa região, porque a região precisa muito, né? A gente não tem muitas opções de leitos, até o particular do nosso município, né? Tem as suas dificuldades, né? Então a gente precisa manter aqui sim. Muito importante. Eles queremos agradecer a sua presença, tá? Foi muito importante, principalmente para abrir o nosso programa, né, Carla? Que responsabilidade que vocês me colocaram. Mas ó, é justamente isso que a gente quer, né? Nada melhor que a gente começar o primeiro programa mostrando como é que funciona no nosso Conhecendo município. o serviço, né? Se a gente não sabe como é que ele funciona, como é que a gente vai buscar, como é que a gente vai atrás, como é que a gente vai resolver o nosso problema. Exatamente. Então a nossa função também aqui é essa, né? Então é orientar como é que eu faço isso, como é que eu busco esse acesso, para justamente tirar essas dúvidas todas que a população fica meio perdida. E às vezes aí vai no ponto final ao invés de ir no ponto inicial. E esse é o grande problema, aí gera revolta, briga, aquela coisa toda que a gente já sabe do Sistema Único de Saúde. Então eu também quero muito te agradecer pela disponibilidade e muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, tenho certeza que vai ser um sucesso, já está sendo, né? E é muito importante que a população tenha conhecimento de como encontrar os serviços de saúde, o que ela realmente tem direito dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde melhor do mundo, não tenha dúvida. Temos dificuldades? Temos muito que melhorar? Temos, mas com certeza, se todos tiverem a informação necessária, ele pode ser ainda melhor. Com certeza. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço.
Estamos aqui finalizando essa entrevista com a doutora Bruna e a doutora Carla. Quero agradecer esse convite de estar aqui esclarecendo para a população o que é o SUS, o que é a Rede Municipal de Saúde, como o usuário pode chegar até os nossos serviços. A informação é extremamente importante para que todos tenham garantia dos sistemas e dos serviços de saúde. Por isso, tão importante. Quero agradecer pelo espaço aberto e podem contar comigo que em breve estaremos aqui novamente. Aproveito também para convidar a todos para participarem, assistirem esse programa que é a Medicina de A a Z. Estará disponível em todos os canais do YouTube, nas redes sociais. Então assistam para ter todas as informações de saúde do nosso município.